Há dores que ninguém vê. Eles são silenciosos como a noite após uma tempestade, como aquelas gotas de chuva que só a terra percebe e absorve. São cicatrizes que não sangram, mas que estão escondidas em cada palavra, em cada reação, em cada emoção que carregamos como bagagem invisível ao longo da vida. Essas feridas não têm cor ou forma no corpo, mas deixam marcas profundas na alma. Marcas que por vezes se manifestam num olhar que evita o contato, numa gargalhada que soa forçada, na forma como confiamos ou na forma como nos retiramos ao menor toque de uma emoção autêntica. Talvez eles não tenham nascido ontem ou mesmo recentemente. Talvez eles estejam lá desde o primeiro dia em que seus olhos buscaram refúgio no mundo. Quando você ainda acreditava que os adultos tinham todas as respostas. Quando a inocência era seu único escudo, seu refúgio natural. E hoje muitas dessas feridas ainda sussurram nas profundezas do seu peito, lembrando-o de que há partes de você que ficaram esperando, como se o tempo não tivesse passado. Se você sente esse peso, se carrega uma velha tristeza dentro de si que não sabe nomear ou liberar, esta mensagem é para você. A origem invisível da dor atual, Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, dedicou sua vida a entender esses abismos silenciosos. Ele não se contentou em analisar o presente, queria entender a origem, voltar às raízes primitivas. A infância, aquele território onde aprendemos o que são amor, medo, perda e esperança. Jung descobriu algo que pode mudar sua vida. Quem você é hoje não é apenas o resultado de suas decisões conscientes, mas também o eco da garota que você era, do que você viveu, do que lhe faltou e das lições invisíveis que você aprendeu apenas para sobreviver. Você já se perguntou por que reage de certas maneiras como se não pudesse evitar? Por que a raiva transborda quando alguém se afasta? Por que essa tristeza sem nome aparece quando você se sente ignorado? Jung costumava dizer: em todo adulto há uma criança que se lembra, mesmo que a mente consciente tenha decidido esquecer. Essa garota tem memórias emocionais que não foram integradas, que foram apenas reprimidas. E o que não é reconhecido se repete. Muitas das lutas que enfrentamos hoje em nossos relacionamentos, na autoestima, na forma como estamos no mundo, não são problemas novos, são ecos de velhas feridas que continuam a bater dentro de nós. As 5 feridas fundamentais da infância. Primeira ferida: abandono. A ferida do abandono é uma das mais silenciosas e ao mesmo tempo mais devastadoras. Nem sempre se trata da ausência física de quem deveria cuidar de nós. Muitas vezes a ferida surge quando a presença existe, mas a alma não está lá. Jung nos ensinou que uma garota invisível aprende a procurar maneiras extraordinárias de merecer amor. Assim, muitas vezes carregamos relações marcadas pela codependência e pela necessidade de aprovação para a vida adulta, como se em cada vínculo houvesse uma menina faminta por afeto, esperando um gesto, um olhar, um sinal de que basta. Você se lembra de uma época em sua infância em que precisava de conforto e não conseguia? Faça o exercício de fechar os olhos. Imagine o lugar, os sons, o cheiro de cozinha, a textura do chão, as vozes ao seu redor. Quantos anos você tinha? O que você precisava dizer e não podia? Permita que a emoção venha, não a julgue, apenas sinta. Em seguida ele escreve: hoje reconheço que precisava. E completa a frase. Essa frase é a primeira ponte entre ferir e compaixão. Segunda ferida: humilhação. Nasce quando somos expostos, ridicularizados ou punidos, quando mostramos nossa vulnerabilidade. Muitos aprenderam que o sentimento era perigoso e então uma parte da alma se fraturou, forçada a esconder sua verdade, a disfarçar sua ternura, a se endurecer antes do tempo. A humilhação não deixa cicatrizes visíveis, mas muitas vezes vive como uma vergonha silenciosa que paralisa, que faz a cabeça baixar, que nos impede de celebrar a nossa.
Curar essa ferida implica restaurar a dignidade roubada. Escreva uma carta para a pessoa que o machucou como se você ainda tivesse 5 anos de idade. Não pare. Deixe as palavras fluírem, mesmo que sejam desajeitadas, mesmo que sua mão trema. Essa carta não é para outra pessoa, é para você. É o seu espaço seguro onde a criança interior pode finalmente dizer o que nunca poderia. Terceira ferida: traição. Surge quando alguém em quem você confiava quebrou um pacto sagrado, uma promessa não cumprida, uma atitude que destruiu a segurança que você construiu. A traição instala um escudo de desconfiança na vida adulta. Jung disse: a sombra cresce com o que reprimimos para não sofrer. Assim, muitas vezes aprendemos a não confiar, a viver sempre na defensiva, esperando o golpe, mesmo quando a vida nos oferece amor sincero. Escreva uma carta sem censura para aquela pessoa que traiu sua confiança na infância. Permita-se sentir o que quer que surja, mesmo que seja apenas por alguns minutos. Essa expressão, mesmo que você a leia, é o começo de um reparo silencioso. Quarta ferida: injustiça. Forma-se em ambientes rígidos, onde ser espontâneo era motivo de repreensão, onde a criatividade era corrigida, a ternura ignorada, a curiosidade extinta. Muitas vezes não há um único acontecimento, mas uma coleção de silêncios, olhares frios, gestos que não abraçam. Jung nos lembrou: alcançar a luz não é negar a escuridão, mas tornar consciente o que é reprimido. É por isso que às vezes apenas olhar para trás honestamente e dizer "eu também sofri" já é um ato revolucionário. Tire uma foto sua desde a infância. Observe seus olhos, sua expressão. O que aquela garota precisava ouvir? O que ele sentiu? Permita-se chorar se for preciso. Esse ato de olhar para si mesmo com compaixão é o primeiro passo para recuperar sua humanidade. Quinta ferida: a negação da individualidade. Jung acreditava profundamente no processo de individuação, aquela jornada da alma em direção à sua autenticidade. Mas muitos cresceram em ambientes onde ser diferente era punido, onde a espontaneidade tinha que ser corrigida antes que pudesse florescer. Adaptar-se para ser aceito, sacrificar a própria forma para se encaixar, é uma das perdas mais dolorosas. Pense: o que você fez quando criança e parou de fazer para agradar os outros? Que sonhos você manteve em silêncio porque alguém os chamou de absurdos? Que parte de você enterrou para não deixá-lo desconfortável? Aquela menina que teve que se adaptar hoje vive como uma adulta que esquece quem é, que sente um vazio inexplicável, uma nostalgia de se tornar sua própria mãe. Muitos adultos caminham pela vida sentindo um vazio que não sabem nomear. Às vezes é uma tristeza sem motivo, um sentimento de não pertencer a lugar nenhum, um cansaço emocional que não desaparece nem com o descanso, nem com as mudanças externas. É como se algo tivesse se perdido no tempo, como se uma parte dele tivesse sido deixada para trás, esperando em um canto da memória. Isso acontece porque a criança interior ainda está esperando para ser resgatada. Jung disse que a cura não é mudar o passado, mas ressignificá-lo. Isso significa olhar para essa ferida com os olhos que você tem hoje, com a força que você cultivou, com a compreensão de quem sabe que a dor, embora real, não precisa mais ditar o presente. Convido você a fazer um exercício poderoso. Feche os olhos e imagine uma sala vazia. Lá, sentada em um canto, está a garota que você era. Não diga nada, apenas aproxime-se e sente-se ao lado deles. Abrace-a gentilmente. Deixe-o sentir sua presença. Você não precisa de palavras. O gesto é suficiente. O silêncio compartilhado é suficiente. Esse símbolo, por mais simples que pareça, pode ser profundamente restaurador. Faça isso todas as noites por alguns dias. Observe como a maneira como você fala consigo mesmo muda, como as críticas internas se suavizam, como algo dentro de você começa a descansar. Jung nunca nos prometeu cura linear.
Para ele, a cura é um processo de ciclos, de símbolos, de sonhos. Requer olhar além das aparências e encontrar a verdade por trás das máscaras. Todos nós usamos máscaras, a forte, a do cuidador, a do perfeito. Muitas vezes são armaduras herdadas da infância, protetoras, mas também prisões. A questão é, o que está por trás dessa armadura? Quem é você quando o tira, mesmo que por um instante, e permite que sua vulnerabilidade venha à tona? A integração da sombra. Jung sabia que a cura não acontece apenas com teorias, mas por meio de símbolos que falam à alma. O que dói não é apenas o que eles fizeram com você, mas as crenças que você construiu a partir disso. Uma garota abandonada não apenas sente a ausência, ela constrói uma crença silenciosa. Eu não sou suficiente para eles ficarem. E essa crença molda os laços futuros, mesmo se você for um adulto, mesmo que tudo tenha mudado lá fora. Portanto, a verdadeira cura é emocional, simbólica e cognitiva. É questionar o que você aprendeu sobre si mesmo através da dor. O arquétipo da menina ferida não é apenas uma metáfora, é uma realidade viva no inconsciente. Todos nós carregamos dentro de nós uma menina que ainda sonha, que ainda teme, que ainda espera para ser abraçada. Enquanto essa garota não for ouvida, a ferida permanece ativa. Você já se perguntou por quê, quando algo de bom entra em sua vida, surge uma parte de você que duvida, que se auto-sabota, que se afasta justamente quando o amor começa a penetrar profundamente? Por que às vezes você foge daqueles que te amam? Por que você tem tanto medo da proximidade, a ponto de erguer paredes invisíveis sem nem perceber? Jung explicaria isso dizendo que sua criança interior ainda não acredita que o amor é seguro, porque a ferida ainda está viva, e enquanto não aprender que não precisa mais se proteger, o inconsciente continuará repetindo o mesmo padrão. O inconsciente não obedece ao tempo. Não importa quantos anos você tem, quantas conquistas você acumulou, quantos títulos adornam sua parede. Ele só responde a emoções não resolvidas, a velhas memórias que nunca foram vistas com ternura. O processo de reparentalização. O trabalho de reparentar é tornar-se a mãe amorosa que sua criança interior precisava. Não se trata de eliminar a ferida, mas de integrá-la com compaixão. Quando você sentir ansiedade, medo de abandono, ciúme, desejo de controlar, pare. Faça silêncio interno e, em vez de pensar a partir de sua mente adulta racional, pergunte a si mesmo: quem dentro de mim está sentindo isso? Porque não é você em sua totalidade que está sentindo isso. É ela, sua menina, aquela que tem medo de não ser escolhida, aquela que acredita que se alguém deixar seu mundo vai desmoronar, aquela que aprendeu que para ser amada ela tem que fazer esforços sobre-humanos. Somente reconhecendo que não é você quem está sentindo isso, você pode sair do ciclo reativo automático. Depois de identificar sua criança interior, converse com ela. Seriamente. Faça isso em voz alta. Se puder, escreva se ajudar, mas fale com ela como faria com uma filha sua de 5 anos que está chorando em um canto porque sente que não é desejada. Diga: estou com você, você não está sozinho, eu não vou sair, você não precisa fazer nada de extraordinário para merecer amor, você é suficiente apenas para existir. Faça isso como se você fosse sua mãe amorosa, uma mãe que está presente, consciente e sem julgamento. E repita esse contato toda vez que a garota tentar procurar o amor do lado de fora, porque a princípio ela não vai confiar. Ela passou anos sozinha, aprendeu a sobreviver e ainda não acredita que você vai ficar. Mas se você fizer isso, se você segurar, se você voltar de novo e de novo com paciência, seu sistema nervoso começa a se reconectar, mudando o diálogo interno. Você sabe qual é a violência mais comum que uma mulher faz a si mesma? A linguagem interna devastadora. Você diz coisas para si mesmo como: estou sendo ridículo de novo, eu estraguei tudo, eu sou muito intenso, ele provavelmente não gosta de mim o suficiente, algo deve estar errado comigo.
Tudo isso é abuso emocional interno. É repetir para seu filho a mesma coisa que ele ouviu quando era pequeno, que ele era demais, que era irritante, que não valia o suficiente. Então, toda vez que você se ouvir fazendo isso, pare, corrige. Reprogramação. Diga: estou aprendendo, eu mereço amor silencioso. Eu não tenho que lutar pelo que é verdade. Estou seguro aqui comigo. Não preciso ser validado. Posso me ver. Esse tipo de linguagem não é positivismo barato. É a verdadeira medicina energética. É reparentar. É reformar a psique do amor, do cuidado, da conexão autêntica. O corpo como memória viva, Jung intuiu que o inconsciente também se expressa em sintomas físicos. Dor crônica, fadiga, insônia, problemas digestivos podem estar profundamente ligados a emoções reprimidas desde a infância. O corpo não mente, ele não tem a sofisticação da mente para inventar histórias, ele simplesmente expressa o que foi reprimido. Portanto, o caminho de volta para você passa necessariamente pelo seu corpo. Não como um inimigo a ser corrigido, mas como um aliado a ser ouvido. A cura profunda começa quando você se permite habitar a si mesmo, sentir cada parte de você sem julgamento, quando em vez de lutar contra os sintomas, você os acolhe como sinais de algo que exige atenção, carinho, presença. Todas as manhãs, antes de começar o dia, coloque as 2 mãos na barriga. Respire fundo e pergunte a si mesmo: o que você precisa hoje? Deixe a resposta vir sem força. Às vezes, seu corpo pede descanso, às vezes movimento, outras vezes apenas uma pausa para sentir. Faça este gesto por vários dias. Você notará que aos poucos a ansiedade diminui, o cansaço diminui e sua mente se acalma. Construindo o lar interior. A verdadeira autoestima não é um sentimento passageiro ou uma frase positiva repetida no espelho. É um estado interno construído sobre a aceitação radical de quem você é, com suas luzes e sombras, suas cicatrizes e suas vitórias. É olhar para si mesmo com olhos compassivos, mesmo nos dias mais difíceis. Jung disse que a alma floresce quando é reconhecida. Quando foi a última vez que você realmente disse a si mesmo: estou orgulhoso de você? Faça isso agora, mesmo que você não sinta completamente. Ela repete: estou orgulhosa de mim mesma por tudo que passei, por não desistir, por estar aqui tentando. O caminho para o amor próprio é lento e às vezes incerto. Haverá dias em que parecerá que você não está avançando, que está tropeçando nas mesmas pedras novamente. Não se culpe por isso. A cura é espiral. Voltamos aos mesmos lugares, mas com cada vez mais luz, com mais compreensão, com menos medo. Se você já sentiu que não pertencia a lugar nenhum, que não era suficiente, lembre-se. O lugar mais importante é aquele que você cria dentro de si. Aquele santuário, aquele lar onde você pode descansar, sentir, chorar, comemorar, cometer erros e ainda ser digno de amor. A reconstrução da autoestima começa quando você para de olhar para fora, para o que só você pode dar. Quando você faz as pazes com sua história e decide todos os dias que merece seu próprio cuidado, seu próprio respeito, sua própria ternura. A transformação dos padrões. Quando você começa este trabalho de cura, algo fundamental muda em seu campo de energia. Você não é mais a mulher que busca validação constante. Você não precisa mais do outro para completá-lo. Você se compartilha da abundância de ter aprendido a estar com você. O amor deixa de ser uma transação e se torna um encontro. Um encontro entre 2 pessoas que não procuram salvar-se, mas ser vistas, que não se reivindicam, mas se acompanham, que não se limitam, mas se expandem mutuamente. E quando esse tipo de amor vem, não há fogos de artifício, há reconhecimento, há silêncio, há um sim que é sentido na pele e não nas palavras. E você o reconhece não porque o imaginou, mas porque ressoa com o que você já semeou dentro. Porque não há nada nele que exija que você se traia. Porque não pede que você seja outra pessoa. Porque te convida a ser mais tu,
ainda mais. O legado de sua cura, Jung, disse que ao transformar seu relacionamento consigo mesmo, você também transforma seu campo psíquico, essa rede invisível que une tudo o que você é e faz. Quando você se reconhece, você reconhece os outros. Quando você perdoa a si mesmo, você se torna capaz de perdoar. Quando você habita sua autenticidade, você inspira os outros a fazerem o mesmo. Às vezes, o maior testemunho de sua transformação é o silêncio, aquela paz interior que não depende mais da aprovação externa, que repousa no corpo, aquele brilho sutil nos olhos. Você não precisa provar nada. A nova vida é perceptível na maneira como você habita os dias, em como você sustenta sua própria presença. Sua transformação interior não é egoísmo, é o ato mais generoso e revolucionário. Ao curar, você não apenas se liberta, mas abre o caminho para outras mulheres, para outras gerações. Não subestime o poder do seu processo. A noite em que você decidiu olhar para dentro foi a noite em que seu verdadeiro renascimento começou. Talvez você estivesse andando sem rumo, sentindo-se como um prédio abandonado, forte por fora, vazio por dentro. Você não dormia bem há meses, com um cansaço inexplicável e uma sensação de desenraizamento que nenhuma conquista poderia extinguir. Mas algo em você sabia que era hora de parar, de refazer seus passos emocionais, de encontrar aquela garota que estava esperando em algum canto de sua memória. E quando você o fez, quando você se permitiu sentir, lembrar e abraçar o que doía, algo começou a mudar. Não foi um processo linear. Foram dias de recaída, de resistência, de vergonha por ser tão sensível, de dúvida e cansaço. Mas algo mudou fundamentalmente. Você não fugiu mais daqueles dias difíceis. Você aprendeu a vivê-los, a atravessá-los como quem atravessa a chuva, sabendo que mais cedo ou mais tarde o sol voltará. A integração final. A verdadeira transformação raramente é vista em grandes feitos. Em vez disso, revela-se nos pequenos gestos diários. A maneira como você fala consigo mesmo ao acordar, a maneira como prepara seu café, a paciência com que se permite descansar sem culpa, o abraço silencioso que você se dá depois de um dia difícil. Você começou a meditar por alguns minutos todas as manhãs, a colocar a mão no peito antes de dormir e sussurrar: "Estou com você, pequenino." Você comprou um cobertor macio e se permitiu se enrolar quando a tristeza veio sem aviso prévio. Nos dias em que o medo voltava, você não o julgava, apenas respirava e repetia para si mesmo: "Hoje não preciso ser forte, só tenho que ser." Esses gestos simples, longe de serem insignificantes, foram a base de um novo relacionamento consigo mesmo. Em seus relacionamentos, você percebeu que quanto mais você cuidava de si mesmo, mais fácil era compartilhar a partir da autenticidade. Você não precisava mais agradar o tempo todo. Você pode ser honesto sobre seus limites, pedir apoio quando precisar, mostrar-se vulnerável sem medo de ser julgado. Jung disse: "O que você nega o subjuga, o que você aceita o transforma." A ressignificação de sua história não foi sobre apagar o que você viveu ou justificar a dor. Tratava-se de olhar para o seu passado de um lugar mais amplo, onde você pudesse reconhecer o valor do que aprendeu, mesmo nas experiências mais difíceis. Você não se via mais apenas como vítima de uma infância imperfeita, mas como a mulher que sobreviveu, que buscou sentido, que transformou suas cicatrizes em uma ponte de compaixão pelos outros. Sua sensibilidade, antes vista como fraqueza, foi revelada como sua maior força. Fechando o círculo, você não está aqui para sobreviver, mas para habitar a si mesmo plenamente, com dignidade e com amor. Curar sua criança interior não é um destino final, é uma prática diária. Não é um estado permanente de clareza, mas um compromisso constante com a sua verdade. Lembre-se, você não é menos por ter feridas. Você é corajoso toda vez que escolhe olhar para eles com compaixão. Você não é fraco porque sente, você é forte porque escolhe sentir apesar do medo. Sua vulnerabilidade é sua ponte para a cura.
sua bússola para uma vida mais livre e autêntica. A verdadeira liberdade não é fugir da dor, é passar por ela com consciência. Toda vez que você escolhe olhar para si mesmo com honestidade e ternura, o ciclo de feridas começa a se transformar em um ciclo de poder, sabedoria e vida autêntica. Sua história não termina na ferida. Comece de novo toda vez que você escolher ficar. Veja a si mesmo, proteja-se e siga em frente. Porque no final, a cura é voltar para casa. Não para um lugar físico, mas para aquele espaço interno, onde você pode viver sem medo, sem julgamento, sem abandono, onde sua história deixa de ser um fardo e se torna um território compreendido. Uma raiz firme sobre a qual você pode construir sua nova vida.